paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, Vitor Salvador, do canal dos Últimos Tempos. Não deixe de se inscrever, não deixe de dar os seus likes, amém? É muito importante. Vamos recitar aqui um versículo da Palavra de Deus, hoje, manhã de segunda-feira, após eleições, que se encontra no livro de 1 João, capítulo 2 e o versículo 15, na qual nos diz a Palavra de Deus: não ameis o mundo e nem no que o mundo há, pois aquele que diz que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No livro de aos Hebreus, capítulo 12, o versículo 14, nos diz da seguinte maneira: glória a Jesus, glória a Deus. Deixa eu só confirmar aqui. Segui a paz com todo e a santificação, a qual sem essa ninguém verá a Deus. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, ouvintes da palavra de Deus, escrito e não escrito, citamos aqui dois versículos muito importantes da palavra de Deus, para mim e para você no dia de hoje, a qual essa palavra, ela não venha nos confrontar só hoje com as nossas vidas espiritual, com as nossas condutas na presença de Deus, mas também no dia a dia. Essa palavra é muito importante. Muito importante, a primeira palavra que nós lemos: não ameis o mundo, nem que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em outras palavras, Jesus disse da seguinte maneira: vós sois a luz do mundo, e a luz ela tem que brilhar entre as trevas. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, meu irmão, ele quer dizer o quê? Para mim, para você, ele quer dizer que eu tenho que ser diferente do mundo, a irmã tem que ser diferente do mundo, eu tenho que me vestir diferente do mundo, a irmã tem que se vestir diferente do mundo, eu tenho que me comportar diferente do mundo, a irmã tem que se comportar diferente do mundo. E vemos aí, amados irmãos, não tenho nada contra a opinião desse ou daquele. Eu acho que todo mundo tem um livre-arbítrio, então nós temos que respeitar o livre-arbítrio até mesmo das pessoas num dia como ontem. Mas veja bem, é inadmissível, amada igreja, irmão em Cristo Jesus, é admissível você saber, eu estou falando aqui que é coisa que eu sei, não é coisa que ninguém me disseram, não, é coisa que eu estou vivenciando, é coisa que eu estou presenciando com os meus próprios olhos. É admissível você saber que há pessoas que se dizem cristão, e vai num dia de ontem votar a favor do aborto, vai no dia de ontem voltar a favor da ideologia de gênero. Você é católico, espírita, macumbeiro, feiticeiro, maçônico, seja lá quem for a sua dominação, você tem a sua crença. Eu apenas estou orando a teu favor para que Deus te liberte. Não tenho nada contra a sua crença, eu tenho contra o teu pecado, que é o mesmo que Deus faz. Deus ele não é contra o pecador, Deus é contra o pecado. Então é admissível saber que um cristão vai lá apoiar esse tipo de coisas. Ouve-se aí muitas profecias. Quantas profecias vocês viram aí na internet? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. E nada aconteceu. Por que que não aconteceu? Às vezes você pode estar se perguntando aí agora, por que que não aconteceu? Procura saber como se comportam essas pessoas na presença de Deus. Muita gente hoje em dia pensam que
porque está usando brinco, está usando maquiagem, está usando roupas indecentes e acha que Deus está respondendo. Está dentro de uma dominação ali, cultuando, levando a Bíblia. Está dando glória a Deus, está glorificando, está louvando, está orando e acha que Deus está respondendo. É por isso que Deus não respondeu às orações de muita gente. Porque se a maioria estivesse na presença de Deus, se a maioria estivesse fazendo a vontade de Deus, você pode ter certeza que Deus responderia sim, Deus agiria sim. Mas Deus não respondeu por causa do comodismo, Deus não respondeu por causa da vaidade. Deus respondeu porque o ser humano hoje em dia, ele quer levar a sua vida de qualquer jeito na presença de Deus. Depois não vem você aí no comentário dizer para mim que a salvação é pela graça, eu conheço a palavra de Deus. Às vezes você diz que a salvação é pela graça, mas você não entende o que é salvação pela graça, você muito menos entende o que é a graça. Eu vou te explicar aqui em poucas palavras o que é a graça. A salvação é pela graça sim, mas para você ter a salvação, você tem que ter a graça de Deus na sua vida. E para você ter a graça de Deus na sua vida, você tem que ser obediente. Porque se você não for obediente à palavra de Deus, você não tem a graça de Deus na sua vida. Então a salvação pela graça não vai ser para você. Não vai ser para mim. Se eu não for obediente à palavra de Deus, a graça de Deus não vai ser na minha vida. Então eu não tenho como ser salvo. Aí você pode vir com outro comentário e dizer da seguinte maneira: mas irmão, você está acusando, estou acusando, não. Eu tenho visto até mesmo nos stories, não tenho Facebook, mas a minha esposa me mostra, no Facebook da filha dela, que a minha esposa também não tem. Mas ela entra no Facebook da filha dela porque a filha dela deixa o Facebook dela aberto no celular da minha esposa. Eu tenho visto aqui irmãs que dizem ser cristã, irmãs que se diz ser missionária, indo no salão de beleza fazendo maquiagem. E não adianta você me dizer que um batonzinho disfarçado, um batonzinho claro, uma sombrinha cara. Não venha você me dizer que rena não é vaidade. Porque isto é vaidade sim, e a qual acabamos de ler lá em Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos. E a santificação, a qual sem essa ninguém verá a Deus. E o que é santificação para você, meu irmão? O que é santificação para você, minha irmã? Santificação para você é andar sem camisa dentro de casa só porque você está dentro de casa? Santificação para você é ir num clube, na praia? Isso é santificação para você? Isso não é santificação e nunca vai ser. Porque a palavra de Deus, ela nos diz da seguinte maneira, que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, mas a oração do justo não é a oração do injusto. Não é porque eu estou com a Bíblia debaixo do braço. Não é porque se eu estou passando por um cristão que Deus vai me responder. Não, Deus ouve a oração sim, Ele ouve a oração de todos. Mas Ele não responde a todos. Enquanto nós não endireitamos as nossas veredas. Aí você vem dizer, mas tem muita gente justa que orou, então Deus não respondeu. Deus não respondeu por causa do injusto. Amanhã ou depois, se acontecer alguma coisa, você pode ter certeza. Se você é obediente à palavra de Deus, nada vai te tocar. Nada vai te afligir.
Agora, quem não é obediente vai pagar o preço, sim, com certeza vai pagar o preço. Tem aí um vídeo de um testemunho, de uma visão que uma irmã teve, a qual eu postei, a maioria, todo mundo viu o vídeo. Era para mim ter tirado o vídeo ontem, porque o vídeo era até por dia 30, eu não tirei. Talvez eu tiro hoje, talvez eu tiro amanhã, mas é para mim ter tirado ontem. Então eu vou deixar esse vídeo aí por mais alguns dias, para que as pessoas possam ver e refletirem. Porque esse vídeo também eu coloquei no YouTube, mas essa mensagem ela foi divulgada entre muita gente aqui, quando eu postei o vídeo, as pessoas já me disseram, ó, eu recebi essa mensagem. Aí você pode dizer assim, ó, mas você está acusando que os cristãos apoiaram. Eu não estou acusando não, eu conheço pessoas aqui que apoiaram. Eu conheço pessoas aqui que se dizem ser cristão e apoiaram. Eu não estou falando uma coisa que eu não sei não, irmão. Eu estou falando aquilo que eu sei. Porque uma coisa eu aprendi do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não mentir e procurar falar a verdade. Então o que eu estou dizendo aqui é a verdade. Infelizmente muitos cristãos, se aqui eu conheço que tem cristão que apoiou, na sua cidade você pode ter certeza que tem também. Então vamos orar a Deus, vamos pedir a direção do nosso Pai Celestial, vamos consertar as nossas veredas, vamos, amado irmão em Cristo Jesus, obedecer a palavra de Deus, vamos nos santificar na presença do Senhor nosso Deus, para que assim Ele possa, com a maioria das pessoas, com a maioria na santificação, Deus possa responder às nossas orações. Está aí circulando alguns vídeos pela internet, as pessoas pedindo para que o exército entre com intervenção. Se isso acontecer, não saia para as ruas para ver o que está acontecendo, não, fique em casa. Fique em casa, que pode ser muito perigoso. Você não pode que acontecer, você não pode saber o que vai acontecer. Talvez possa, não estou dizendo que vai acontecer, presta atenção nas minhas palavras, para depois você não vir. Também tem gente que não presta atenção e depois vem comentar coisas que eu não falei. Presta atenção, pode acontecer de ter uma guerra civil, sim, pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, mas isso pode acontecer. Se isso acontecer, não saia nas ruas, não saia para ver o que está acontecendo. Fique dentro de casa em espírito e em oração, para que Deus assim venha entrar com a providência divina conforme a vontade dele. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.